A, a entidade infeliz parecia tocada nas mais recônditas fibras do ser. Após breve espaço, Luciana prosseguiu. Com o sepultamento do corpo, começaram para a vossa alma infinitos padecimentos. Permaneceis atormentado pela ansiedade, pela fome, pela sede, pela dor. Não posso precisar quanto tempo gastais em semelhante angústia. Sinto, porém, que a entidade sofredora de certa mulher vos visita o sepulcro. Estende-vos braços horrendos e, sob impressão de pavor, conseguistes desatar o laço ainda restante que vos prende ao corpo disforme, fugindo a praguejar. Vosso quadro consciencial modifica-se. Recordais o drama da infortunada que vos apareceu suplicante? Ó, foi também vítima de vosso poder fascinador. A leitura mental de vossas lembranças revela as particularidades da experiência final da tresloucada. Pobre mulher, crédula e confiante. Vejo-a chegando ao presbitério em tempestuosa noite. Experimentais a emoção inferior do homem menos digno que sente o império absoluto sobre a presa. A pobrezinha, todavia, chora e roga-vos auxílio. Pronuncia palavras de comover corações de pedra, mostrando indefinível desalento. Percebo o que diz. Confiou excessivamente em vossas promessas e cedeu aos vossos caprichos de homem vulgar. A princípio, acreditou que não adviriam desagradáveis consequências, certa da possibilidade de fugir a quaisquer observações. Sabíeis engodar-lhe. Sabíeis engodar-lhe a inexperiência em assuntos afetivos e proclamar-lhes a inocência de semelhantes relações. Contudo, agora anunciava-se um filhinho, preocupando-lhe o coração. Quem a socorreria? Quem lhe restauraria a paz familiar? Não seria melhor a legalização dos laços existentes? Não deveriam esperar honrados a dádiva de um filho abençoado por Deus? Escutastes as rogativas sem abalo moral. Com a frieza dos homens de fraseologia brilhante, invocastes o dever sacerdotal como justificativa da impossibilidade. Comentastes as convenções humanas e, por fim, propusestes a conciliação do problema, com um casamento apressado e indigno entre a vítima e o último de vossos servos. A jovem soluça convulsivamente, afirmando justa repulsa. Para? Não, continuais. Continuais na argumentação prudente e preciosa, mas com evidentes sinais de loucura, a infeliz abandona-vos, precipitada, ganhando a via pública sob a chuva torrencial. Acompanho-a. Regressa ao lar paterno, fundamente desequilibrada pelo vosso golpe impiedoso. Oh, que horror! Vale-se a desventurada da noite solitária, ebulhenta, ingere grande dose de formicida, tentando o ato final da tragédia interior. Ninguém lhe escuta os rugidos de sofrimento selvagem, porque os trovões rebombam no céu.
Ao amanhecer, todavia, um pai aflito corre ao vosso retiro repousante e coloca-vos ao corrente do fato. Morrera-lhe a filha misteriosamente. Como aclarar a situação? Não procedia com acerto, buscando o conselho sacerdotal? Recebeis a notícia disfarçando dificilmente a emoção, repetindo textos evangélicos para consolar o amigo confiante. Preocupado, ponde-vos a caminho da residência enlutada. No entanto, sinto-vos perfeitamente o estado mental. Não vos aflige a perda de alguém que vos poderia estorvar a tranquilidade. Preocupa-vos a descoberta de algum recurso, aparentemente digno, que vos conserve a cavaleiro da situação imprevista. Pronunciando palavras confortadoras, montastes guarda ao cadáver e chamastes médico amigo. Ele que chega. Ó, é o mesmo que vos examinou no último dia, acreditando-vos suicida. Depois de longa conversação confidencial convosco, o clínico assevera que houve morte natural, com a ruptura de vasos do coração. Recuperam o bem-estar que transparece de novo em vossa expressão fisionômica. Vossas referências de consolação tornam-se mais vivas e inteligentes, e seguis os funerais, calmo e contrito, embora os olhos esgazeados e terríveis da suicida vos contemple do féretro, enquanto outros vulgos negros do plano invisível aos homens comuns vos acompanham ao préstito. São almas vingadoras que vos seguem tenazes. Interrompeu? Dá uma paradinha. Isso. Então, vejam que, na verdade, ele foi o responsável pelo suicídio da moça, né? Ele usava da sua capacidade de fascínio sobre as pessoas, sobre as mulheres, né? E satisfazia suas vontades de homem. Ele não olhava a questão do sacerdócio, né? Dentro da igreja, com o dever do celibato, ou seja, ele não pode ter relações sexuais, ele tem que sublimar, né, esses, esses instintos, né, da natureza, e, portanto, ele simplesmente usava e abusava do poder que ele tinha de convencimento das pessoas. E aí fica claro, né, que ele encontra soluções para poder continuar na sua situação. Na verdade, essa leitura mental é anterior, óbvio, à da morte dele, né? Então, ela foi mais para o passado, em que ele, então, percebe que... Por isso que os fatos estão ligados, na minha opinião. Por isso que ela tem acesso também a essa informação, né? Ele morreu envenenado, né? Só que ele foi responsável pelo autoenvenenamento, né? Pelo ato suicida da moça, que ele desonrou, que queria se casar com ele, né? Eles iam ter um filho, e ele fugiu da responsabilidade. Como até hoje, sendo ou não sendo
sendo ou não sendo sacerdote, né? Quantos e quantos homens não fogem à responsabilidade, né? Engravidam a mulher e depois fogem à responsabilidade de assumir, né, a gravidez da mulher e a paternidade da criança que vai nascer. Aliado a essa questão, né, ele tem já no plano espiritual, e ela está olhando, está vendo o que ele está fazendo, né, e certamente com grande sofrimento dela, ela vai ser provavelmente mais uma desses vingadores escuros aqui que ele fala, né? Ele fala assim, o André Luiz fala, não, a Luciana está falando, vultos negros do plano invisível aos homens comuns vos acompanham no préstito, ou seja, nas suas ações ali. São almas vingadoras que vos seguem tenazes. E aí, é certo, né, que também ele sofre de ação obsessiva, naturalmente, né? E a ação obsessiva leva sempre a criatura a sofrimentos grandes, né? Mas elas estão seguindo ele, esperando a morte dele. Então, é muito importante, né, que as nossas responsabilidades estejam sempre a nos acordar, né? Presta atenção na sua ação. É razoável o que você vai fazer? É bom para o outro? É bom para você? É bom para todos os que estão ao redor dos dois? Né? Fazer ao outro aquilo que você deseja que seja feito para vós. Né? Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Tá bom. Então vamos em frente. Interrompeu-se Luciana, visivelmente comovida, e dando-nos a entender que a paisagem mental de Domênico se modificara ao influxo de outras lembranças que a narração evocava, transferiu o curso das observações no tempo. Ah, sim, vejo bem, continuou alarmada. Destaca-se infeliz entidade que certamente vos consagrou funda afeição. Contempla-vos com desespero e enternecimento simultâneos. Parece-se extremamente convosco. Agora compreendo. Não foi apenas vosso amigo, foi vosso pai. Reclama insistente determinada escritura que não apresentastes. Que vejo, em torno dele, há imagens vivas de recordações angustiosas. Contemplo-lhe a derradeira noite ao vosso lado. Fixa-vos carinhoso e confiante. A dispneia concede-lhe trégua mais longa e o moribundo entrega-vos grande testamento, em que relaciona suas últimas vontades. Fala-vos afetuoso e humilde de seu passado oculto. Não foi simplesmente o genitor feliz de um sacerdote de filhos outros que lhe honram o nome, declara. Foi moço arrojado a comprometer-se em aventuras diferentes. Possuía alguns filhos à distância do lar e não desejava partir sem legitimá-los devidamente. Além disso, pretendia garantir-lhes futuro próspero. Escutai com indisfarçável interesse. Em seguida, a pedido do genitor, ledes a discriminação de pequenos legados a pupilos dele.
O agonizante acompanha-vos, atento com o olhar. Tendes agora belas palavras nos lábios, justificando-lhes os erros do passado. Sabeis consolar com primores verbalísticos que lhe provocam admiração. Por fim, prometeis ao coração paterno exato cumprimento de seus derradeiros desígnios. Edificado, confessa-vos ele os deslizes que omitira, declara-vos seu arrependimento em extremis, e diz de sua esperança no céu, onde Jesus lhe receberá os sinceros desejos de reparação. Palavras entrecortadas por suprema aflição, reitera-vos a súplica de amparo constante a certa mulher, cercada de filhinhos que esperam dele o sustento necessário. Ajudado por vós, abraça-se ao crucifixo, que contempla de olhos nevoados. Recitais longa e comovente oração, acariciando-lhe a cabeça grisalha. Mais alguns momentos, esforçando-se por ver-vos pela última vez, o moribundo corre os olhos no ato final do corpo. Estais sozinho com o cadáver. Conservais o polegar e o indicador da mão direita sobre os olhos do morto, a fim de imprimir-lhe boa postura fisionômica. Antes, porém, de qualquer comunicado ao interior doméstico, sepultais o documento imóvel pesado, com intenções francamente hostis aos restos propósitos do desencarnado. Desde esse instante, parece-me que ele vos seguiu sempre de perto, reclamando. Permanece angustiado na tela mental de vossas lembranças vivas. A clarividente para, de novo, fixando particularidades diversas, enquanto o infeliz Domênico entremostra insopitável comoção. Agora, prosseguiu Luciano, dando conta da tarefa que lhe fora cometida. Para um pouco. Vamos olhar de novo a situação. De novo, o que se percebe nas ações do padre Domênico não são ações de um padre legítimo. Se verifica claramente que ele só é padre, né, sacerdote da Igreja Católica, por conveniência. Ou seja, porque o pai o levou a se tornar padre, né, porque era muito comum nos tempos antigos, né, que os pais desejassem que um filho se tornasse sacerdote da Igreja Católica, né? Seja porque ele realmente queria, mas quando a gente reencarna, muito daquilo que nós programamos, nós escolhemos não realizar, né? E vejam, ele dá extrema unção para o pai, ele ouve a confissão do pai, sabe que tem gente que precisava do auxílio para continuar, né, numa vida melhor, né? Não importa se o pai errou ou se o pai não errou, nós não estamos nessa discussão, né? O importante é que ele podia viver sem os recursos que o pai estava deixando para outras pessoas. E ele não faz. Promete ao pai e não faz, né? E aí vem perguntas que nós temos que nos fazer. Ora, um sacerdote da Igreja Católica,
sabia que o espírito sobrevive após a morte, né? E isso é fundamental, é próprio dos fundamentos da igreja, né? Aí o que ele achava? Pelo fato dele ter dado a extrema-unção, ele ia para o céu, porque ele se arrependeu, o pai dele, e o que ele esperava para si mesmo, com todas essas ações, né? O que nos leva a cometer desatinos tão grandes? No fundo, é o orgulho, é o egoísmo, né? É a ânsia do poder, né? É olhar a vida do ponto de vista somente dos sentidos do corpo físico. É a vida material, que é a que importa para a grande maioria das pessoas. E daí a gente deixa essas questões de consciência de lado. Esse é o problema, né? Comentários, eu acho que alguém ia comentar aí. Genivaldo, é isso? Alô? Ninguém? Não adianta me mandar recadinho pelo É o chat, não Antônio. está certo para mim, não. Eduardo, Oi. tem uma lição muito importante nessa passagem, que eu acho. A gente tem que tomar um cuidado muito grande de acertar as nossas contas com a vida, né? Enquanto nós estamos a caminho, né? Porque você passar para os filhos uma situação que você podia resolver é algo muito delicado, né? Porque o orgulho, muitas vezes, nos leva, né, a passar uma responsabilidade que é da gente também. Eu entendo que o Domênico errou e tudo, mas é uma situação para a gente meditar também. O que nós estamos deixando de herança, né, para os nossos filhos em termos de situações como essa? Né? Porque, de certa forma, ele está aliviando a consciência dele, né, mas ele poderia ter feito tudo isso em vida. É chamado a família e falar, olha, eu dei a minha fugida, eu quero deixar tudo certinho e tal, e partir em paz, né? E não delegar para o filho uma situação também bastante ainda mais para um sacerdote, né? Não estou aliviando o Domênico nessa história, não, né? Que ele errou, também ele cometeu uma atitude também menos feliz, né? Mas são situações que acontecem, é muito comum na vida, né, Eduardo? Então, sim, eu concordo plenamente com você. No caso específico do pai do padre Domênico, né? Sim, ele fez errado e para a sua própria família, né? Seria melhor para a tranquilidade de todos que ele não fizesse, não assumisse todo esse negócio e passasse a cuidar da outra família. Então, o que ele faz? Ele vai no filho, que é sacerdote. Ele confessa ao filho. E na confissão, é esperado que o sacerdote, né, não abra para ninguém, mas ele podia tomar as providências de auxiliar os seus meio-irmãos, né, essa outra mulher, né, sem precisar falar nada, se veio de A, de B ou de C. Ele podia simplesmente pegar as dotações que o pai deixou e fazer isso. E deixasse a consciência do pai para resolver a consciência dele. Não é? E é esse que é o ponto. Então, sim, o pai errou. Sim, o pai não quis assumir em vida
o seu erro? Sim, mas isso em nada, né, justificava a ação do padre Domênico. Esse é o ponto que eu acho que é muito importante. Mas eu concordo plenamente com você. Quando estamos, né, a caminho, é melhor que a gente resolva o máximo de tudo enquanto estamos a caminho, né? Tem até aquela passagem, né, de Jesus que fala, né, ó, reconciliai-vos com o vosso inimigo enquanto você está caminhando ao lado dele, porque depois é muito pior, né? O que a gente está vendo aqui, né, é exatamente o número de espíritos que vai ficando com ódio e está querendo pegar o padre Domênico de jeito. E vai pegando, é por isso que ele sofre tanto, também. Né? Mas pode falar mais, Antônio, você estava querendo. Tá tudo certinho. Obrigado, Eduardo. Tá bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu queria fazer um comentário, Edu. Pois não. Nesse caso específico do pai dele, né? Não tô, e como o Antônio disse, não estou querendo aliviar para ele. Eu acho que só um ponto para a gente refletir é o cuidado com as promessas que a gente faz. Eu também penso que não é responsabilidade, não seria responsabilidade do padre, né, do Domênico, de assumir, vou chamar de erros do pai, vamos dizer assim. Mas quando ele promete que vai ajudar, eu acho que é aí que ele se compromete, né? Eu acho que se naquele momento ele falasse, olha, pai, sinto muito, mas eu não tenho condições de assumir essa responsabilidade no seu lugar, o pai poderia ter pensado em outra pessoa, poderia ter acontecido alguma outra coisa. Mas eu acho, é só esse ponto que eu queria chamar a atenção, porque às vezes a gente sai prometendo coisas e que a gente não vai dar conta de fazer, né? E aí que eu acho que a gente pega uma responsabilidade para a gente que não é nossa, né? De você pensar bem antes de sair acatando, né? Dizendo, não, eu faço, eu consigo, eu levo, né? Eu acho que prestar atenção nisso, porque às vezes a gente faz, às vezes a gente vai prometendo as coisas e não dá conta, né? E acaba se complicando, acaba se atrapalhando. Essa colocação que eu queria fazer. Eu vou fazer um comentário em cima do que você falou. Esquecendo o padre Domênico, né? Sim, essa questão da promessa não é nesse momento que a gente se compromete. Né? Vamos pensar nas pessoas que nos procuram no centro espírita, né, e nos confidenciam determinadas situações que a gente faz as recomendações de orações, de evangelho no lar e assim por diante, e fala assim, olha, nós vamos ficar orando por você e se a equipe espiritual da casa tiver condições de ajudar, vai ajudar. Ou seja, se a gente não fizer isso, independentemente de nós estarmos prometendo que vamos ajudar, nós estamos fazendo errado, não é? Nós assumimos determinadas condições, principalmente, como eu vejo, tá, Alessandro? Que se espera de nós uma determinada conduta. Prometendo ou não que vai resolver o problema do outro, e a gente, em princípio, deveria estar muito atento para não fazer promessa que a gente não pode cumprir, principalmente quando essa promessa depende de outro ainda, né? Imagina, o espírito vem no trabalho mediúnico e você é esclarecedora, fica super chateado, super triste com a situação
da mãe que quer ver o filho, e aí você promete para ela que vai trazer o filho para ela ver. Então, você não tem como prometer isso, não é? Então, muita atenção na hora deste atendimento, né, a determinados espíritos. E também às pessoas que chegam ao nosso cantinho. Vindo agora para a questão do padre Domênico, em especial, quando ele assume, independentemente dele ter prometido ao pai, mas quando ele assume o sacerdócio e assume as confissões, que ele vai ouvir confissões e vai dar a absolvição, porque é da regra, da norma que ele tem que seguir, né? Independentemente dele prometer ou não, ele tinha o dever, né, de fazer aquilo que o moribundo pediu, que era o seu próprio pai, né? É dever dele. Não tem nada, não foi nesse momento que ele se comprometeu muito antes. Assim como nós nos comprometemos muito antes de estarmos nas posições que temos no centro espírita, nas tarefas que nós nos propusemos a realizar. Estamos comprometidos, ó, muito antes. E não é o fato de nós prometermos ou não uma determinada coisa a qualquer pessoa que nos compromete, que vai nos prender. É, é antes. É como eu vejo. Quer falar alguma coisa? Não, tá certo, Edu. Tá bom. Então, vamos em frente, então? Agora, prosseguiu Luciana, dando conta da tarefa que lhe fora cometida. É outro perseguidor severo. Salienta-se a minha visão. É um velho eclesiástico que deixou o aparelho físico, endereçando-vos intensas vibrações de ódio. Vossas reminiscências esclarecem o fato. Desejáveis a qualquer preço, o curato que lhe pertencia. Variados interesses pessoais prendia-vos o pensamento à pequena cidade sob a orientação do antigo pároco. Intentais a realização do desejo por métodos suasórios. Em longo diálogo, propondes a compra da paróquia em caráter particular. Alegais dispor de bastante influência política para efetuar a transferência sem abalos, remunerando-lhe a adesão incondicional ao projeto. O velhinho, porém, recusa e justifica-se. Permanece junto àquele rebanho desde muitos anos. Além disso, está velho, doente. Servir à igreja com as melhores forças de seus bons tempos de saúde física e espera a possibilidade de morrer ali, respirando o ar amigo do seu pequeno pomar. Reconhece vossa superioridade na questão, considerando-vos as relações prestigiosas no seio do clero e da administração pública e assegura que, se em outras fossem as condições, cederia o lugar sem qualquer remuneração ou relutância. Os médicos, entretanto, recomendam-lhe a residência no litoral para que a atmosfera marinha lhe facilite o esforço do coração. A rogativa comoveria a qualquer. Ouvistes, concordastes e apresentais despedidas arquitetando novo plano. Dali mesmo, sem qualquer escrúpulo, partis em visita pessoal ao bispo da diocese, a quem expondes, com fingida humildade, a solicitação que vos preocupa.
Enganado, o dignatário da igreja ouve atenciosamente e aceita o que propondes, recomendando, porém, prévia audiência de seus assessores diretos. Não tendes dúvidas ou ponderações de qualquer natureza, gratificando companheiros altamente colocados, conseguistes que o antigo sacerdote fosse removido compulsoriamente para a longínqua paróquia de Montanha, onde o ancião morreu sem delongas, odiando-vos de morte. Intoxicado pela cólera e pelos reiterados desejos de vingança, está cego às manifestações da espiritualidade superior, cercando-vos com ira implacável. Para? Sim, veja que ele vai o tempo inteiro criando inimigos, né? Sempre visando a questão do eu, tudo para mim, né? E olhando as questões do ponto de vista da vida material, né? Paga as pessoas, compra as pessoas e, no fundo, né? Cria para si débitos muito grandes, não somente para com essas pessoas individualmente, né? Mas com a justiça divina, na medida em que ele era um sacerdote que precisava aplicar a si e aos outros o Evangelho de Jesus como norma de conduta na vida. E ele não faz isso. Ele só cria dificuldades. E a gente precisa ficar atento para que as nossas ações, independentemente do centro espírita agora, no nosso dia a dia, aquilo que desejamos vai prejudicar alguém? Se for, é melhor não prejudicar esse alguém. Por quê? Porque a vida dá voltas e nós vamos nos encontrar com a justiça divina, que está na nossa consciência. Se nós, né, porque geralmente, e esse é um ponto importante, muitas e muitas vezes, nós encontramos justificativas para as nossas ações. Nós vamos sempre buscar as justificativas, né? Então, são aquelas escapadelas. Tá? Nós temos uma reforma íntima a ser realizada, que só depende de nós mesmos, mas a gente encontra uma escapadela para justificar uma ação que não vai nos levar à nossa reforma íntima, mas vai complicar. A gente segue por um outro caminho, a gente vai fazendo os zigue-zagues necessários para encontrar justificativas, para não realizarmos a nossa transformação moral. E pior, as nossas ações que vão complicar a vida de muitas pessoas. E as nossas também. Geralmente, no futuro, que pode não estar tão longe. Começa logo após a morte do corpo físico. Se nós formos insensíveis, né, à ação dos espíritos infelizes, que ficaram infelizes muitas vezes por nossa ação. Né? Comentários? Muito bem. Então, vamos em frente.
Novo intervalo da clarividente, Luciana, porém, recomeça a exposição mais alarmada. Agora, surge determinada mulher. Parece-me que desencarnou depois de melindrosa alteração nos olhos. Sim, a vossa tela de reminiscência fala bem alto. Foi vítima do vosso poder fascinante de homem dominador. Ei-la ao vosso lado no último encontro, ainda na esfera carnal. Acabastes a refeição lauta da manhã, quando alguém bate à porta paroquial. Trata-se de pobre mulher, envelhecida prematuramente e quase cega, conduzida por anêmico menino de 9 a 10 anos, que vos suplica auxílio. Ante a frieza de vossa recepção, a infortunada, em palavras sentidas, invoca o passado de leviandades e pergunta se esquecestes o filho que lhe colocastes nos braços. Chora, gesticula e explica-se. Trabalhara sinceramente pela própria reabilitação, mas em toda parte acusam-na de prostituição e ociosidade. Lutara heroicamente para manter o filhinho à custa do serviço honesto, mas adoecera sem qualquer proteção, e ali estava quase cega, implorando socorro. Se pudesse, pouparia ao filho, ainda criança, a humilhação de conhecer o pai desalmado. Entretanto, o pequenino abeirava-se da morte. Surpreendera-o a tuberculose devoradora e suplicava-lhe auxílio financeiro para o tratamento indispensável. A criança contempla-vos triste e confiada. Ouvistes indiferente e ensaiaste resposta estranha. Ao vosso toque particular de campainha, determinado servidor aparece conduzindo cães bravos que ameaçam os pobres pedintes, forçando-vos a fugir espavoridos. A criança, no último degrau da anemia, morre sem recursos e a mãe infeliz desencarna em pavilhão da indigência, com o sinistro desejo de vingar-se de vós, de qualquer modo. Interrompe-se Luciana novamente, como para fixar minúcias apenas visíveis ao seu olhar. De súbito exclama. Para? Continua. É um conjunto de ações de um homem totalmente voltado para a matéria, não é? Então, veja, a própria mãe de um filho dele traz o filho e pede socorro. Podia, pelo menos, atender. Podia ser simplesmente uma pessoa que está pedindo e ele, como pároco, ele poderia ajudar. Ninguém ia achar errado, né? Ele prefere soltar os cães bravos em cima da mãe e do filho dele, né? Da mulher e do filho dele. Vamos em frente. Luciana, ver mais coisas. Interrompera-se Luciana novamente, como para fixar minúcias apenas visíveis ao seu olhar. De súbito exclama: Oh, que horror, vejo mais! Diferente mulher de olheiras fundas e negras vestes. Não terminou a observação, todavia. Nesse instante, o desventurado proferiu um grito terrível, desfez-se em lágrimas e exclamou, alucinado de sofrimento moral: Basta, basta! Soluços atrozes lhe rebentaram o peito ao preço, sem solução de continuidade. Zenóbio, que lhe mantinha a cabeça no regaço amoroso, tranquilizou-nos em tom discreto.
Domênico melhora graças ao nosso divino médico. Para o espírito culpado e sofredor, as lágrimas são também uma chuva benéfica que refrigera o coração. Logo após, permaneceu silenciosa, enquanto a seguíamos enternecidos, de mente voltada para a prece. Depois da longa crise de pranto de Domênico, a diretora da casa transitória solicitou ao padre Hipólito que semeasse novas ideias no terreno consciencial arado pela dor, notificando-nos que tomaria alguns minutos para convocar mentalmente a ex-genitora do antigo pároco desencarnado, para que o mísero fosse reconduzido à esfera da crosta, no processo inicial da reencarnação futura. A orientadora entrou em funda meditação, ao passo que Hipólito ergueu a voz, dirigindo-se ao mendigo de luz. Irmão Domênico, o Senhor misericordioso ouviu-nos a rogativa. Desejas efetivamente a redenção? O interpelado, ao que deduzi, despreocupou-se inteiramente da pergunta e, mantendo forte impressão relativamente às afirmações que ouvira, indagou a seu turno. Ah, existe então a justiça divina, anotando-nos as faltas? Há cadastros tão minuciosos para os mais secretos feitos do espírito? Trazemos na própria consciência o arquivo indelével dos nossos erros, comentou Hipólito, com inflexão de piedade. Como os justos são portadores das notas íntimas que os glorificam diante do Pai Altíssimo. Cerra para sempre, meu amigo, a porta do ego inferior. Cala a vaidade, o orgulho, a impenitência. Não maldigas. A igreja que nos reunia no círculo carnal é santa em seus fundamentos. Nós é que fomos maus servos, desviando-lhe os princípios básicos para a satisfação de instintos dominadores. Procurávamos o reino transitório do poder temporal, através de puras manifestações do culto externo, aliado à política corruptora, olvidando deliberadamente o reino de Deus e sua justiça. Poderemos culpar, porventura, as mães devotadas pelos crimes voluntários dos filhos? A Igreja Universal de Jesus Cristo, que congrega todos os seus apóstolos, servidores, discípulos e aprendizes, é a mãe amorosa e fiel. De novo soluçante, o espírito infortunado revela-se ferido nas fibras mais íntimas, provocando-nos comoção e lágrimas. Não condenes, prosseguiu o companheiro. Quantos antigos superiores nossos espiam nas regiões tenebrosas? Quantos se enganaram, honrando no mundo a si mesmos, esquecendo o Senhor que passou fazendo o bem. Muitos dos dignatários orgulhosos que nos dirigiam às atividades, com o cálculo a presidir-lhes as deliberações, baixaram ao sepulcro, em solenes exéquias, através de fanfarras e esplendores, para comparecerem aqui em dolorosas necessidades do coração, quais miseráveis mendigos. Muitos aguardam dias melhores, no fundo de viscosos pântanos do ódio destruidor. Outros imploram socorro, ansiosos de paz e renovação. Por que motivo não nos restaurarmos também, a fim de movimentarmos o necessário serviço do amor que redime sempre? Levantemo-nos, meu irmão, para sermos úteis aos companheiros de outro tempo, reconduzindo-os ao porto de salvação.
Recordemos aquele em cujo nome augusto juramos fidelidade ao céu na terra. Dói-te a penitência, fere-te a humilhação, e ele, porventura não percorreu a via dolorosa como vulgar malfeitor? Não aceitou a cruz que o flagelaria até a morte? Sim, concordou o interlocutor tristemente, tudo isso é verdade. Muito bem. Então, esse processo, né, de chamar o espírito à consciência, né, que é um dos processos chave nas reuniões mediúnicas, em que temos espíritos muitas vezes presos, né, a sentimentos de ódio, de vingança, e que, na verdade, ao serem confrontados com os próprios atos, né, primeiro tentam justificar, e depois, né, eles se rendem à verdade. Podem não concordar que, né, com tudo, mas eles se rendem à verdade. Então, quando a Luciana vai expondo e trazendo, né, à consciência dele todos os atos que mostraram a sua degradação moral no exercício do sacerdócio, e o padre Domênico, né, o padre Hipólito foi muito claro, ele disse assim: a igreja é santa em seus fundamentos. E é verdade. Os ensinamentos de Jesus são os fundamentos da igreja. Os homens é que fizeram dela e desses ensinamentos aquilo que nós vemos muitas e muitas vezes ações perniciosas. Foram os homens que colocaram um monte de coisas para o entendimento em benefício próprio, ao buscar, né, o domínio da vida temporal. Lembrando que Jesus sempre dizia: meu reino não é deste mundo. Ora, o que Jesus estava dizendo é que não é na terra que está o poder, né, do bem, do espírito do bem. Não é nas ações da vida material que você tem que exercer, né, vamos dizer assim, o domínio. Não é. É no domínio do coração, da mente, do espírito. E, infelizmente, esse é um processo que a gente está acostumado nos trabalhos mediúnicos, quando os espíritos, então, se abrem para escutarem, né? E lhes são mostrados cenas do próprio passado. E é aí que está o ponto-chave. E foi por isso que o nosso padre Domênico, então, finalmente, a sua consciência fala: chega, não quero mais, né? Já tudo isso é verdade. Ele não tinha como esconder. Ainda tentou falar: então, né, tem gente anotando tudo que a gente faz, né? Aí o padre Hipólito fala: está na nossa consciência. Não precisa ter um carinha dedurando as nossas ações. Não tem lá aquele... lembra quando a gente tinha aula
que tinha o sujeito que ficava vigiando se os alunos estavam fugindo da sala de aula, era o inspetor, né? Ou ficava dedurando o professor, porque o professor saiu da sala um pouquinho e tal, né? A gente acha que tem alguém lá anotando tintim por tintim todas as coisas que nós estamos fazendo. É um serviço muito, muito baixo. Na verdade, quem registra tintim por tintim é a nossa consciência. Nós vamos parar por aqui. Eu passei 2 minutos do horário, peço perdão. E eu já vou fazer a prece de encerramento do nosso e de abertura do próximo, pedindo que vocês me perdoem ter passado do horário. Amado Mestre Jesus, queremos agradecer os ensinamentos recebidos hoje e pedimos, Senhor, que possam os nossos mentores espirituais nos intuírem sempre para que possamos tomar as melhores ações, fazer as melhores escolhas que nos levam ao progresso espiritual. Pedimos, Senhor, as suas bênçãos, sua misericórdia para aqueles que erram, como nós vimos na história de hoje. E quantos não cometem erros semelhantes. Nós vamos passar a estudar agora o que acontece após a morte do corpo físico. Com o estudo que vai ser tocado pelo Antônio com relação ao livro Céu e o Inferno. Que possam os mentores espirituais intuírem o Antônio para que possa cumprir sua tarefa em paz, em harmonia com a espiritualidade superior. E temos a certeza desse amparo para todos nós. E assim encerramos o primeiro estudo e iniciamos o outro. Que assim seja.